Eu estou aqui diante de questões aparentemente básicas. Afinal, parece óbvio que qualquer pessoa apresentada à prática do tiro, seja recreativo, esportivo ou de defesa, deveria, antes de mais nada, saber quais são os fundamentos daquilo que vai praticar. A realidade não é essa. Muito antes da gente aprender fundamentos de futebol, na escola mesmo, basquete, vôlei, nós primeiro somos apresentados ao esporte. Vamos lá praticar o esporte. Só muito depois que vem a parte teórica e os fundamentos. No tiro não é diferente. E por favor, não confunda os fundamentos do tiro, que são 5, com regras de segurança ou uso de EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As regras de segurança, elas são apresentadas ao atirador muito antes dele tocar numa arma e começar a prática do tiro. Isso é importante. Aquelas regras de nunca apontar para ninguém que não queira atingir, o cano está sempre carregado, mesmo que você tenha certeza que não esteja, você tem que considerar que esteja, e por aí vai. São regras de segurança. Uso de EPIs, óculos, aquela proteção auricular, abafadores, etc. Isso é obrigatório em qualquer stand. Existe muito ricochete. A gente usa munição recarregada com chumbo mole. Aquilo se bate num alvo de metal, no chamado plate, ou popper, qualquer coisa de metal, com certeza vai estilhaçar e vai voltar em você. Eu mesmo recebo, principalmente no pescoço, é a minha área favorita de receber estilhaço de volta. E não acontece porque eu estou com a proteção individual, óculos, porque o olho é sensível. Se bate um pedaço daquele de chumbo fragmentado no olho, amigo, é uma coisa muito séria. Então, os fundamentos de tiro são 5. 1, posicionamento, né? Como você fica, como você se coloca, isso é posicionamento. Empunhadura. Até comentei num vídeo anterior que eu já vi um monte de especialistas, instrutores dizer que você tem que ir apertando. Aquilo não é apertando, não. Aquilo parece que o cara está ordenhando uma vaca. E não é nada disso. Logicamente, esse segundo, né? A empunhadura. O terceiro, visada. Acho que ninguém pode ter dúvida da importância de uma visada correta. Quarto, respiração. Muito menos nesse tiro prático que a gente sai correndo, ou tiro de defensivo, mas é mais importante no tiro de precisão, né? Você inspira e quando você começa a expirar é a hora que você começa a apertar o gatilho e o tiro sai. Se o tiro saiu e você se assustou, você acertou no alvo. Se você não se assustou é porque você deu gatilhada, você comandou puxar e a arma provavelmente levantou. O quinto é o controle do gatilho, que depois eu vou falar. Tem uma posição de se colocar o gatilho. Se você colocar muito na ponta, você está empurrando a arma para o lado oposto à mão forte. Se você coloca muito para dentro da falange, você está puxando a arma para a direção da mão forte. Então você tem que procurar colocar no meio, de maneira que você tem que treinar isso, né? Você tem que treinar, ficar puxando o gatilho, puxando sem que a arma sambe na sua mão. E por que eu falo para o lado da mão forte, para o lado da mão fraca, e nunca falo para a direita ou para a esquerda? Porque a mão forte do canhoto é a esquerda, a do destro é a direita. Então essa história de dizer mão direita e esquerda não funciona no tiro. A gente fala mão forte, que é aquela sua dominante, e mão fraca é a mão que serve de apoio. Bom, estamos falando dos 5 fundamentos. O primeiro, fundamento número 1, é posicionamento, né? Eu acho que tudo começa aqui porque antes de você empunhar a arma, o atirador chega à linha de tiro e tem que saber como se posicionar. Existem vários posicionamentos de tiro, também chamado posturas de tiro, mas eu vou me prender aos 2 mais populares nessa área de tiro de armas curtas.
né? Para armas longas, carabinas, etc. Existem outras posições, deitado, não sei o que. Então, aí você consulta na internet, tem certeza que você vai achar. Meu negócio é arma curta, revólver e pistola. Então, basicamente, nós temos dois, Weaver e Isósceles. Tá? O Weaver, que foi criado, foi inventado por um xerife americano de Los Angeles, chamado Jack Weaver, tenho a impressão que no final da década de 1950, é o que eu mais uso, por vício, né? Uso por mais... acredito que seja mais vício, né? É difícil desde criança você mudar. Eu não consigo esticar o braço como necessário no isósceles, então eu fico na posição Weaver. Os pés, o ombro oposto ao onde está a arma é projetado para frente, tá? Então esse pé desse ombro que é projetado para frente fica virado para frente. O outro pé fica no ângulo de 45 graus. Então você fica com uma boa base. Logicamente, no tiro parado de precisão. Se você está andando e correndo por aí, amigo, pode ir até num pé só. O braço da mão forte fica ligeiramente dobrado, ligeiramente, quase esticado. Mas o outro, aquele que apoia, ele fica bem mais dobrado. Tá vendo? Então essa é a posição Weaver. Já a isósceles, não me lembro, era Brian Eno e Rob Litton que começaram a utilizar essa isósceles. Você fica com uma base assim, com os pés todos voltados para frente, e os dois braços esticados formam um triângulo isósceles, tá vendo? Com o teu corpo e os braços esticados formam o triângulo isósceles. Então essa é a posição isósceles, e essas são as duas principais posições que a gente gosta de abordar. Bom, vamos falar então no número 2. Você lembra daquela relaçãozinha das 5? Qual é a segunda? Empunhadura. Estou falando de arma curta, tá? Então estou falando de revólver, estou falando de pistola. São diferentes, tá? São diferentes. No caso do revólver, como sempre, a mão forte vai primeiro, a mão fraca vai prendendo os dedos da mão forte e o polegar vira para baixo e prende o outro polegar. Então, preste atenção que essa é a diferença fundamental do revólver para a pistola. Os dois polegares ficam virados para baixo. No caso da pistola, o polegar vai ficar virado para frente. O outro também fica virado para frente aqui no frame, né? Então os dois polegares ficam virados para frente, tá? Então essa é a posição correta da empunhadura, ok? Vamos ver se você decorou bem os 5 fundamentos. Qual é o terceiro? O terceiro é visada. O que é visada? Visada é uma linha reta que parte. Primeiro nós temos que notar um detalhe de nós humanos, tá? Nós temos os dois olhos na frente. Já viram que tem uma série de animais que tem os olhos na lateral? A finalidade é completamente diferente. Esses dois olhos na frente fazem uma telemetria. Então nós automaticamente calculamos a profundidade.
Isso é excelente para quem joga argolas, basquete. Já viram como é o basquete? Você pega a bola, os olhos automaticamente veem qual é a distância da cesta e tem gente que arremessa de chuá, aquela cesta de 3 pontos feita a longa distância. O cara tem uma excelente visão com os 2 olhos. Uma outra coisa também que é importante a gente dizer é que tem atirador que prefere, como eu, atirar fechando um olho. Não é o ideal é ficar com os 2 olhos abertos para que você não perca essa noção de telemetria, essa noção de profundidade, tá? Então, chama de visão binocular. Estava tentando aqui lembrar, a gente olha para cima, acaba lembrando. Visão binocular, eu chamo de telemetria porque no exército a gente usava antigamente na artilharia de costa telêmetro, que são os equipamentos assim, com uma lente aqui, outra lente aqui, quer dizer, quanto maior essa distância entre as 2 lentes, que isso aí forma uma base de um triângulo, você então, por triangulação, você calcula a distância onde está o alvo, é outra história. O ser humano faz isso automaticamente, a telemetria é instantânea. Bateu os 2 olhos, ele já sabe na distância onde é que ele tem que jogar agora. Bom, e o que é visada? Visada é uma linha que parte do seu olho, atravessa o aparelho de pontaria e chega na base do alvo. O que é aparelho de pontaria? Alça de mira, massa de mira. Isso aqui compõe o aparelho de pontaria. Tá? Então a visada é uma linha que sai do olho, passa aqui pela alça de mira, pela massa de mira e bate no alvo. Isso é a linha de visada. Agora, como é que se faz a visada correta? A visada correta é você colocando em foco a massa que fica na ponta do cano. As armas têm cano de comprimento diferente, então é importante você colocar em foco a sua massa de mira, a sua alça fica desfocada e o alvo lá adiante fica desfocado. Aqui é que tem que estar o foco e é aqui que eu vou colocar na base do meu alvo. Então assim se faz a correta visada. Logicamente, você sabe que se a massa estiver para cima, você está atirando para cima. Se a massa estiver para baixo dessa linha de base aqui da alça, está atirando para baixo. E da mesma forma, se ela estiver mais para um lado do para o outro, você está atirando para esses lados. Quer dizer, o correto dessa imagem é você ter a mesma quantidade de branco ao lado da massa de mira. A gente chama de claridade. Aquela claridade que entra aqui e aqui tem que ser uniforme para mostrar que você realmente está no centro da visada. Então você cuidando deste fundamento, você não vai ter problema. Tá? O quarto fundamento, não existe fundamento mais importante. Qualquer fundamento que você não seja bom vai prejudicar o teu tiro de alguma forma. O quarto é a respiração. Logicamente, só influi no tiro de precisão, aquele tiro parado a longa distância, 25, 50 metros. Quando você está no tiro prático, correndo para lá e para cá, no tiro defensivo, correndo para lá e para cá, você não está preocupado com respiração. Já estou ofegante. Então, mas quando você está parado, faz diferença. Aqueles tiros de olímpicos com ar comprimido, putz, ar comprimido então faz uma bruta diferença. Quando você inspira, a caixa de peito sobe e a tendência é inclinar a arma para cima, porque o tórax sobe, tá? Então, quando você começar a soltar o ar, você começa a apertar o gatilho. E no final do curso, quando o ar já está acabando, tem que sair o tiro. Senão você repete o processo todo. Então, isso é a respiração. Está faltando só o último fundamento. E a gente termina essa série, que é o controle do gatilho. Já dei a dica mais ou menos no início. Se você... O gatilho tem que ficar nessa primeira falange, mas no meio dela.
Se você pegar o gatilho com a ponta da falange, você automaticamente, ao puxar o gatilho, você está empurrando a arma para o lado oposto. Se você entrar muito com o dedo, tá vendo? Entrar muito com o dedo, você está puxando a arma para o seu lado. Então, por isso é que a gente usa dupla empunhadura. Para firmar aqui, não deixar a arma ir para lado nenhum, e o dedo então fica livre para entrar no gatilho e puxar com o meio do dedo. Essa é a forma correta, e se você prestar atenção nesses fundamentos todos que eu falei, realmente você vai ter um resultado muito melhor. E, mais uma vez, muito obrigado. Já passamos de 20.400 seguidores e está crescendo. Um abraço a todos. Gostaram do meu revolvinho de faroeste? Acho muito bonito isso, pena que no Brasil não tem utilidade.